favor, vamos orar por vocês. Obrigado ao pastor Zé Roberto. Cada dia está vindo mais crianças, isso é muito bom. Hoje é a tia Sandra com o tio Roger. Amém. Nós vamos orar pelos pequeninos. Eu só quero deixar um adendo aqui. O pastor falou da diaconia. A gente está precisando também de irmãs ou irmãos que fiquem também no berçário. A gente quer comprar uma televisão ali para a gente passar um filminho, um desenho cristão, mas a gente precisa de alguém para cuidar. Então, se você quiser ajudar, procure a minha esposa no final do culto para que a gente possa ter mais pessoas ajudando a cuidar das nossas crianças, tá bom? O que o pastor Zé falou é muito interessante. Amanhã eu não vou estar aqui, o pastor Zé não vai estar aqui. São essas crianças que pregarão. Então, nós precisamos ensinar esses pequeninos, tá bom? Senhor, obrigado por essas crianças. Obrigado porque o Senhor, a cada dia, tem aumentado, ó Deus, o número de crianças aqui no nosso meio. E eu sou grato ao Senhor por isso. Use a Sandra, o Roger, para trazer uma palavra de esperança e de edificação ao coração desses pequeninos. Nós oramos e profetizamos toda sorte de bênção a eles e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Pode subir com o tio Roger e com a tia Sandra. Isso, já tem uma turminha boa já. Dá um help, mãe. Uma criança cuidando da outra, gente. É uma bênção, né? Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo de número 5, por favor. Efésios 5. Pastor Rafael, semana passada, ele falou também sobre a família. Não era para eu estar aqui hoje à noite, era para eu estar em Serrana. Só que aí inverteu algumas coisinhas e eu fiquei aqui, o pastor Rafa foi para lá, no meu lugar. Então é assim, vida de pastor, a gente sabe só o que vai acontecer quando a gente acorda ali. Depois, durante o dia, a gente não sabe mais de nada, irmãos. A nossa vida é assim. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 5. Eu vou continuar falando, então, sobre a questão da família. E hoje eu quero usar esse texto aqui para dar uma ênfase no papel de cada um dentro da casa. E vai chegar em você, mesmo que você não seja casado, vai chegar em você essa palavra. E se você ainda não é casado, já se prepara. Prepara para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. E sempre colocando a palavra, você vai ser bem sucedido. Foi isso que Deus falou para Josué depois que Moisés havia morrido. Ele falou: guarda tudo aquilo que você ouviu da minha parte, coloque em prática, e aonde você colocar a mão, será abençoado, será bem sucedido. Então, se você quiser ter um casamento, uma família bem sucedida, o princípio é saber e conhecer a palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. 6:1 agora até o 4. Filhos,
obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Eu já falei na semana retrasada que a família não é um projeto humano. Foi Deus que criou a família. Deus criou o homem, criou a mulher e disse o que aos dois? Quem se lembra? Sede fecundos e povoai a terra. E chegou até nós aqui no século 21. E hoje Deus me trouxe aqui para falar desses papéis do marido, da esposa e também dos filhos. Como eu disse, mesmo que você seja solteiro, algum papel você vai desempenhar dentro da sua casa, dentro do seu lar, tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos pastores eles confundem alguns textos bíblicos e acabam colocando a submissão da mulher como algo de escravidão. E o próprio Jesus falou que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Essa palavra submissão não quer dizer escravidão. Essa palavra submissão não quer dizer servidão. Essa palavra submissão não quer dizer que o homem é o manda-chuva e o que ele fala tudo tem que ser obedecido à risca. Não. A submissão é a mulher se colocar debaixo da proteção, da missão do seu próprio marido. Ser submissa é respeitar ao seu marido. Ser submissa é saber que Deus primeiro criou o homem e do homem Ele criou a mulher, na sua ordem, sem machismo algum. Eu já falei no primeiro texto que eu preguei, em Gênesis capítulo de número 2, que Deus cria a mulher para ser o que do homem? Auxiliadora. A mulher anda do lado do seu marido. E por que é interessante falar dessa submissão hoje, nesse século que nós vivemos? O mundo ele tem invertido esses papéis. Eu não sei quem me mandou durante a semana, um pastor respondendo sobre mulheres, que acabam assumindo o papel do homem dentro do seu lar, dentro da sua casa, e isso parece que na nossa cultura hoje é muito comum. O homem se acovarda e a mulher toma a frente da casa, dos filhos, do marido e assim por diante. Eu quero dizer a você que isso não é saudável para a sua casa, para a sua família. Eu quero dizer que a mulher, ela deve estar debaixo dessa missão, respeitando a ordem do seu marido. A mulher, ela pode trabalhar, a mulher pode ser, independente no sentido financeiro, mas ela tem que estar debaixo da missão do seu marido. Aliás, a independência financeira, irmãos, desculpa aqui, isso aqui é acréscimo meu, tá? Mas independência financeira na vida de quem é casado não existe. E um silêncio mortal aqui no nosso meio essa noite. Por que, pastor, que não existe? Por que vocês acham que independência financeira, o dinheiro é meu, e o dinheiro da Ana é o da Ana? Não, o balaio é um só. A Bíblia fala que quando o homem se casa, ele se torna, o quê? Uma só carne com a sua mulher. Eu já errei muito com a Ana, e sou homem para dizer isso. Eu já humilhei muito ela com relação ao dinheiro, mas a gente tem que entender, maridos, que o dinheiro do meu trabalho é o trabalho também, é o dinheiro da minha esposa. E o dinheiro seu, mulher, também é do seu marido. Vocês não são independentes, sinto lhe dizer. Se você casou, é uma só carne. Pare de ficar dividindo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Isso não cabe dentro do casamento. O casamento é nosso. Vocês concordam comigo? O casamento é nosso. O dinheiro é nosso. A casa é nossa. O carro é nosso. Eu vendo imóveis e se, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, se você vai vender um imóvel e você estiver com o nome sujo, os dois são prejudicados, não são? E por que a lei fala isso e a gente na igreja às vezes não entende isso? Muitas mulheres saíram, devido aos seus maridos se acovardarem, saíram para trabalhar. Não há mal nenhum nisso. Mas entenda, mulher, que você é submissa ao seu marido.
Ah, pastor, tem que pegar meu salário e dar na mão do meu marido. Vamos deixar para outro dia eu falar sobre isso. Mas, irmãos, é uma coisa só, é junto. Esses dias a Ana chegou para mim e falou que tinha guardado um dinheiro, quase que eu caí infartado. Mulher é muito mais sábia que nós em administrar dinheiro, só que a submissão, ela deve fazer parte da vida da mulher. Não engane seu marido, seja parceiro dele. Jesus fala que a mulher deve ser submissa, assim como nós entendemos a submissão a Cristo, que é o cabeça da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor Zé Roberto, a igreja não é da Monique, que é tesoureira, a igreja é de Jesus. E a mulher é do seu marido. Você deve amá-lo, você deve se submeter a ele, respeitar a ele. Eu gosto dessa expressão no versículo 33, que ele diz assim: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Respeite ao marido. Respeite o seu marido. Respeite, eu vou falar de novo, respeite o seu marido. Não maltrate na frente das pessoas. Não erga a voz, mulher, na frente das pessoas. Não desonre o seu marido, porque você pode colher consequências ruins para você mesmo. E agora entra no papel mais difícil, que é o do homem. E por que é mais difícil, pastor? Porque Jesus, ele fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é um pouquinho mais difícil. A submissão, lógico que é difícil, mas você amar uma mulher como Cristo amou a igreja, eu estou falando de um amor sacrificial. Você morreria em favor da sua esposa? Você morreria? Se fosse para você morrer e a sua esposa viver, você faria isso por ela? A Bíblia fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a sua própria igreja. E de que jeito que eu amo minha esposa? De que jeito que eu amo a mulher que Deus colocou na minha vida? Olha o que diz a palavra aí do Senhor, ó, versículo de número 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Primeira coisa, eu devo me entregar para minha esposa, entregar-se somente a ela, não a várias mulheres, somente a minha esposa, se entregar a ela. Depois ele fala aqui para que santifique-a, né, para purificar por meio da lavagem de água, para apresentar, vamos lá já depois no 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Se eu amo a minha mulher, eu estou amando a mim mesmo, porque eu sou uma só carne com ela. É isso que nós precisamos compreender. E aí diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmãos varões que são casados aqui, cuide da sua mulher, trate a sua mulher bem, honre a sua mulher na frente dos seus amigos, cuide bem dela, pague um cabeleireiro para ela dar um trato na cabeleira, pague uma manicure para sua esposa fazer as unhas, compre um sapato de vez em quando para ela, porque mulher gosta de sapato, não gosta? Gosta ou não, gente? Só minha esposa gosta de sapato, pelo amor de Deus. A Ana, 30% da sapateira é minha, 70% é dela. Se a sua esposa gosta de orquídea igual a minha, compra orquídea. Já estou nas 55 orquídeas. Próxima mudança, Marquinhos, vai ter que ser numa carreta, só as orquídeas. Cuide da sua esposa. Dê o melhor a ela. Quando a gente era criança, a gente brigava sempre pelo melhor pedaço de carne na mesa, não era assim? Dê para sua esposa o melhor pedaço de carne. Deixa ela escolher o que é melhor para ela e você fica depois com o restante da sobremesa e assim por diante. Trate a sua esposa bem. Se a sua esposa não trabalha, entre aspas, né? Porque tem gente que acha que mulher em casa não trabalha. Vai você ficar em casa e sua mulher sai para trazer o sustento.
Hoje a minha esposa, acho que ela tomou Red Bull com um café expresso. Mulher acordou agitada no último. E trabalha em casa e veio aqui na igreja, lavou e tal. Eu falei, gente do céu. Aí já estava com as costas doendo, com o ombro doendo. Fica um dia em casa para cuidar da casa, para você ver. O que uma mulher faz dentro de casa no dia a dia. Sabe, irmãos, nós homens, a gente precisa mudar muito com relação a isso. Tratar melhor as nossas mulheres. Dar honra às nossas mulheres, carinho às nossas mulheres. A coisa mais difícil para eu dar para a Ana é a atenção. Porque mulher quer falar, quer conversar, quer expor ou não. Só a minha também que é assim. Mulher tem que falar quantas mil palavras por dia? 2.500, né? O homem, se falar 100, já está falado, já está bom demais. Seu marido é quieto, às vezes você está falando e às vezes ele não está nem prestando atenção. Para um pouquinho. Eu e a Ana já brigamos muito por causa disso, porque está falando e minha cabeça está em outra dimensão cósmica. Eu estou lá na lua e ela está aqui na terra, e eu não estou entendendo nada. E aí ela fala um assunto que já falou, eu falei assim, nossa, eu já falei isso aí. Eu falei, mas em que momento da minha vida você falou isso? Onde eu estava nessa hora? Estava na frente dela, só que não estava prestando atenção naquilo que ela estava falando. O celular, irmãos, tem sido uma maldição dentro de alguns casamentos. Deixa Deus falar com você hoje. Larga o celular um pouquinho de lado. Hoje eu fiquei quase 2h30, 3 horas sem ver meu celular, porque eu estava fazendo coisa junto com a minha esposa. Ah, mas e as mensagens? Depois responde. Se for urgente a pessoa, liga. Se não é urgente, fique com a sua esposa. Quantos casais vêm reclamar comigo por causa que o marido só fica no celular, ou a esposa só fica no celular, e o relacionamento vai morrendo, vai esfriando, e daqui a pouco tem 2 estranhos dentro de uma mesma casa que não se conhecem. A pandemia, irmãos, trouxe muito divórcio, você sabia disso? Muito divórcio, porque a pessoa trabalha o dia inteiro, e quando veio a pandemia, ela precisou trabalhar onde? Dentro de casa. Aí ela começou, nossa, eu casei com uma mulher, eu casei com um ser que fala. E a mulher olhava para o marido e falou assim, eu casei com um ser que não fala. E muitos divórcios aconteceram nessa pandemia, porque as pessoas não têm o que conversar dentro de casa. E quando vieram os problemas, eles não souberam resolver os problemas. Pessoas com poucos meses de casamento, ou até mais velhos de casamento, acabaram se separando. Porque muitas vezes a mulher não respeita o marido, e muitas vezes o marido não está amando a esposa, respeitando, cuidando da vida da esposa que Deus te deu. Versículo 31 diz, eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. São 2 pessoas, mas Jesus fala que 2 se tornam um dentro do casamento. Isso é um grande mistério, irmãos. Quando eu fiquei com Covid, eu pude entender isso um pouquinho. E logo quando eu estava terminando o meu, a Ana pegou também. Deu tudo negativo os testes dela. Deus foi tão bom que quando eu já estava melhorando, ela pegou, e aí eu fiquei 1 semana, quase 10 dias cuidando dela. Casamento é isso. O sofrimento do esposo ou da esposa é o sofrimento do marido e da mulher. Se isso não está acontecendo, alguma coisa precisa ser consertada no seu casamento, na sua família. Tá bom? Vamos para frente aqui então. Esses são os papéis do homem e da mulher de maneira simples. Agora eu vou para o capítulo 6, falar um pouquinho da questão dos filhos. Diz assim a palavra, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora vamos falar um pouquinho da vida dos filhos. Mas antes de falar dos filhos, percebe uma coisa, se a mulher não é submissa ao marido, e se o marido não ama a esposa como Cristo amou a igreja, o que vai acontecer com a vida dos filhos? Eles serão prejudicados.
A criança, o adolescente ou o jovem, a referência primeira deles é quem, gente? Não é o pastor. A referência primeira deles é o pai e a mãe. Na ausência dos dois, aí pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, assim por diante. Mas começa dentro de casa. Se o casamento está em desordem, provavelmente as crianças também vão viver em desordem. Então o papel nosso, primeiro do homem com a sua mulher, amando ela, e depois a mulher respeitando, sendo submissa ao seu marido. Agora os filhos faz parte desse tripé da família. E muitos filhos têm envergonhado seus pais nesses dias que nós vivemos. Filhos que tomam as suas atitudes, que fazem as suas escolhas, voltados ao seu bem-querer e não ao bem-querer do seu pai e da sua mãe. Quantas pessoas você conhece que fizeram sociedade ou se casaram e não tinham apoio do pai e da mãe e foram mal sucedidos no casamento? A gente conhece um monte de história, não conhece? Tem muitas histórias que marcaram a minha caminhada cristã. Uma delas, o pai e a mãe falavam assim, incessantemente dizendo: não case, meu filho, não case, essa mulher vai te dar trabalho, essa mulher não vai dar certo, essa mulher não vai dar certo. Foram anos lutando, até que o rapaz, o jovem, encantado com a mulher, vai e casa. E passa-se alguns meses, não chegou a dar um ano, veio o divórcio nessa família. Sabe por quê? Porque muitas vezes o filho não tem dado ouvido aos seus pais. Filho, você quer ser bem-sucedido? Primeira coisa que você tem que aprender é se submeter ao seu pai e sua mãe e obedecer o seu pai e sua mãe. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu estava conversando com a Ruth esses dias sobre isso. A geração de hoje, ela não quer ser confrontada mais. Hoje, se você chegar para um filho e falar: filho, eu não quero que você faz isso, ele vai falar prontamente: tá bom, pai, estou contigo, dá um toquinho na mão. Ele faz isso? Não, ele questiona: mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não devo fazer isso? E aí começam os questionamentos, e a obediência vai se deixando de lado. Por isso que nós vemos hoje, irmãos, uma geração frágil de adolescentes e de jovens. A gente tem jovens aqui fortes, tá? Não estou falando só para vocês, não. Mas a gente vê aí fora muitos adolescentes frágeis. Adolescentes que tiram a própria vida porque a namorada largou ele. Eu vou me matar porque a minha namorada largou de mim. Ué, coisa mais natural é um namoro dar errado, ou não? Coisa mais natural é você ouvir não. Não é verdade, gente? Quantos não você ouve no dia? Estou lá vendendo um imóvel, não, o dia inteiro não. Uma vez a cada tempo é um sim, mas são nãos. E eu não posso ficar depressivo com isso. E a geração hoje fica depressiva porque eles não sabem ouvir o não, porque não querem obedecer ao seu pai e sua mãe. E filho, coloca de uma vez por toda na sua cabecinha santa: se você não obedecer papai e mamãe, sua vida não vai para frente nunca. Nunca sua vida irá para frente se você não obedecer ao seu pai e sua mãe. A Bíblia fala que honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento que tem promessa na palavra de Deus. E tem muitos filhos hoje que querem a independência, que querem as suas escolhas, e quer ser abençoado. Deus está falando: você quer ser abençoado? Honra o seu pai e sua mãe. O que é honrar pai e mãe? Vocês sabem o que é honrar pai e mãe? Estou falando aqui com irmãos também que já são barbados. Eu tenho 43 anos e eu tenho que honrar minha mãe até hoje, mesmo casado. Vez ou outra minha mãe vem de Rio Claro, eu tenho que ficar 2 meses aqui em casa com ela, cuidando dela, 71 anos de idade. É honrar minha mãe. Eu sei que é pesaroso muitas vezes para minha esposa, mas é honrar, é respeitar o pai e a mãe. O pai e a mãe trocaram nossas fraldas quando a gente era criança. E na minha época, e de alguns aqui, as fraldas não eram iguais às de hoje. Não era assim, dona Tereza? Só paninho no varal da casa do Marquinho.
Cuida do seu pai e da sua mãe. Quantos filhos erguem a voz, alteram a voz? Quantos filhos já velhos maltratam seus pais e as suas mães? Filhos que não veem a hora do pai morrer para pegar uma herança. Irmãos, cria vergonha nessa cara, desculpa a expressão. Seu pai e sua mãe lutaram para ter o que eles têm na vida. Tem filho que o pai nem morreu, já quer dividir herança. Como isso? Herança depois que morre. Se o pai e a mãe quiser dividir em vida, glória a Deus por isso. Deles. Quantos filhos maltratam seus pais na frente das pessoas? Eu já vi diversas cenas em mercado, em banco. Certa feita eu fui num banco e disse quantos filhos fazem empréstimos no nome de mãe. Vou destruir o financeiro dos seus pais. Como que você quer prosperar dessa maneira? Tem pai com nome sujo de mãe. Desculpa aqui a sinceridade, irmãos, falar disso. Talvez, eu nem sei como é o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, mas tem muito pai e mãe triste que chora, às vezes uma vida inteira, que foi honesto a vida inteira e o filho suja o nome do pai e da mãe. Como que você quer prosperar na vida? Eu sou 14 anos, eu não tenho coragem de fazer empréstimo no nome da minha mãe, não tenho coragem. Eu posso passar apertado o mês. Aliás, eu não tenho nem só para meu pai e para minha mãe. Eu tenho vergonha de pedir para alguém. Porque quem fez a dívida foi quem? Euzinho. Minha mãe é aposentada do estado de São Paulo, como professora de educação física. Se ela chegar lá e falar assim, dá 20 mil, o que acontece, Jéssica? Funcionário público libera na hora. Ele não quer nem saber, porque ele vai reter na fonte do salário. Tem filhos que tornam as pessoas miseráveis. Que Deus dê arrependimento no nosso coração, irmãos. Para a gente honrar os nossos pais. Você que ainda tem seu pai vivo, honra seu pai e a sua mãe. Ah, mas já está velhinho, não importa. Dê honra a ele. O pastor Zé Roberto tem a mãe com mais de 90 anos, o Dimas. Quantos irmãos aqui? Honra. Dá honra. Se precisar levar no médico, leva no médico. Se precisar comprar remédio, compra remédio. Se precisar fazer o que for, faça. É seu pai e sua mãe. Foi os dois que trouxeram a vida. Você está aqui porque seu pai e sua mãe um dia coabitaram. E você está aqui por causa disso. Trate o seu pai bem, a sua mãe bem. Paulo fala, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer ir bem na vida? Eu quero. Honra o seu pai e a sua mãe. Honre eles. E vós, pais, agora nós vamos cair para o lado dos pais. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou terminar minha fala aqui, tá? Então a gente falou da esposa, do marido, falamos dos filhos, e eu vou terminar a mensagem falando agora dos pais. O que o pai deve fazer pelo seu filho? Além de alimentos, saúde, roupa, um monte de coisa você tem que dar para o seu filho, que é obrigação. O que você deve fazer mais? A Bíblia fala aqui, não provoqueis a ira do seu filho. O que é provocar a ira? É ficar irritando o seu filho. É não ter uma palavra só, é ficar oscilando, né? Trazendo tribulação para a vida do próprio filho, levando ele a se irar. Mas ele fala aqui, Paulo, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Parâmetro para nós é a palavra. Parâmetro nosso para educar os filhos é a palavra. Tem muito pai e mãe, e nada contra psicólogos, mas tem muito pai e mãe que só está indo em psicólogos. É importante, irmãos, mas a palavra mostra como nós devemos criar os nossos filhos. Admoestá-los, discipliná-los. Talvez o maior pecado que nós cometemos hoje na nossa geração é que nós afrouxamos muito a disciplina dentro da nossa casa.
Por que antigamente, e sem querer ser saudoso, tá, irmãos? Mas entender que gerações mudam e a gente precisa se ligar disso e mudar também a nossa maneira de agir. Na geração dos nossos avós, uma criança tinha voz na mesa? Na mesa, acho que nem é o lugar, né? Diz a lenda que quando meu avô estava conversando na sala, nem minha avó podia passar na sala. Quanto mais uma criança falar alguma coisa, né? Antigamente, quando você almoçava lá, tem bastante gente aqui com família grande. Reclamavam de uma mistura, o que o pai e a mãe antigos faziam? O que eles faziam, gente? Você vai ficar com fome, ou apanhava já ali mesmo, né? E hoje a nossa geração mudou. Você quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso. Pode escolher, filhinho, o que você quer comer. Ah, isso aí eu não gosto. Carne, gente. Hoje você não comer carne é uma desonra, né? Pelo preço que está. Não tenha medo de disciplinar seu filho. Ninguém está falando para pegar um chicote, pôr na cruz e ficar dando... Não é isso. Às vezes não precisa nem bater, se você falar com autoridade para o seu filho e para a sua filha. Mas se precisar bater, não tenha medo. Eu apanhei muito, muito. Eu apanhei muito, gente. Tomei muita surra. Muita. Antigamente falava surra, né? Hoje fala de que jeito? Não pode nem falar isso, né? Senão tem que cortar no YouTube para eu ser processado. Falou pastor homofóbico, agora também é, como que eles falam? Fascista, autoritário, sargento, onde já se viu dar surra nas crianças? Pega a varinha, não vai matar o seu filho, não mate, por favor, bate, mas não mate ele, né? Não precisa espancar o seu filho. Uma vez a pastora Lídia falou, né, que quando os meninos chegaram, ela tinha um método de educar, e nós precisamos entender isso, aprender com os mais velhos. Ela ia no banheiro, se eu não me engano, né, pastor? Batia ele na bunda e falava, não é para fazer isso. Tinha uma expressão que ela usava, você lembra, Andréia? Ela falava alguma coisa para corrigir, e nós precisamos corrigir. Corrija o seu filho, ele é uma criança ainda. Se é adolescente, corrija, não tenha medo de corrigir. Não tenha medo, irmãos. Tem uma amiga nossa que falou que esses dias que foi corrigir a filha, ela falou assim, eu vou no conselho tutelar. Ela falou assim, a conselheira é sua tia, vai lá que você vai ver só. Você vai apanhar 2 vezes. As crianças estão assim hoje, você vai bater, ela fala, eu vou no conselho tutelar, já sabe que tem o ECA lá. Corrige, não tenha medo de disciplinar, porque se você disciplinar o seu filho, você vai livrar a alma dele do inferno. Discipline. Ore também pelo seu filho e pela sua filha. Coloca a mão sobre a cabeça dele e fala, você é uma benção, meu filho. Deus te criou, Deus te colocou aqui para você ser cabeça e não cauda. Você é uma bênção. Você vai ser uma flecha na mão do guerreiro, você vai mais longe do que o pai e a mãe foram. Começa a profetizar a bênção sobre a vida do seu filho. Disciplina, mas profetiza, ensina a palavra. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu sou fruto dessa promessa. E tem muitos de nós que somos fruto dessa promessa, ouvindo hoje aqui essa palavra. Não tenha medo. Que Deus possa mudar as nossas vidas, que Deus possa mudar a nossa família, que Deus possa mudar a nossa maneira de ser família. Não ir como o mundo está indo, mas como a palavra de Deus nos ensina a ir. Vamos orar ao Senhor essa noite? Minha esperança, irmãos, é que essa palavra ela possa falar ao seu coração. A gente tenta às vezes brincar um pouquinho, falar algumas coisas para você rir, mas o assunto é sério quando fala de família. A risada é bom, é importante, mas a gente vê o quanto o diabo tem destruído famílias na nossa geração. Casamentos, vida de filhos, quantos pregadores que têm seus filhos perdidos nesse mundo.
perdidos nas drogas, em tantas outras coisas. Pais que pregam de domingo em domingo, domingo a domingo na igreja, e tem seus filhos que não ouvem mais e sequer acompanham a igreja, a mensagem de Cristo e assim por diante. Nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido da família, os papéis, cada um na sua função, para que Deus possa trazer uma transformação, para que Deus possa trazer saúde para a nossa família. Famílias fortes, nós teremos uma igreja forte, uma sociedade também forte. E quando o diabo vir atacar, ele vai atacar, mas ele vai cair em nome de Jesus. Se você, pai, estiver forte, se você, mãe, estiver forte, cumprindo o seu papel, você vai saber educar seu filho vai te honrar, seu filho vai te abençoar, ele vai te obedecer, e assim nós cresceremos e ajudaremos outras famílias a enfrentarem também essas lutas que todos nós passamos. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez eu peço, se você estiver aí perto da sua família, dê a mão, sua esposa, seu marido, ou se estiver perto de um amigo, coloque a mão no ombro ali dele, ore por ele. Talvez seu amigo ainda não é casado, talvez você está sozinho aqui hoje. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Deus ama a família, irmãos. Deus ama a nossa família. Deus ama o marido, Deus ama a esposa, Deus ama os filhos, e Ele quer que cada vez mais as nossas famílias sejam alcançadas por Ele e abençoadas também por Ele. Senhor Jesus, eu quero agora apresentar cada família diante de Ti. Ó Deus, eu fiz esse propósito de pregar sermões que falam de família, Pai, porque eu quero ver famílias transformadas aqui no nosso meio, não só aqui também, mas aqueles que estão ouvindo pelo YouTube essa mensagem. Eu quero agora profetizar toda sorte de bênção a cada uma das nossas famílias, sobre as esposas, sobre os maridos, sobre os filhos. Quero profetizar sobre a vida também dos jovens que aqui estão, jovens adultos, os adolescentes, crianças. Quero profetizar para aquele que é viúvo ou viúva. Quero declarar a Tua bênção a essas pessoas, Pai. Aqueles que estão passando, ó Deus, por momentos difíceis também na caminhada. Coloca a Tua mão de poder sobre essa vida, sobre essa pessoa, sobre essa família, e que no nome de Jesus, as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo Jesus. Eu profetizo, Deus, casamentos saudáveis. Eu profetizo relacionamento de pais para filhos, de filhos para pais, abençoados pelo Senhor. Se tem algum pai que não está falando com o seu filho, muda isso, Senhor, em nome de Jesus. Se tem algum filho que já está há tempo sem falar com o pai, mude isso em nome de Jesus, Senhor. Traz arrependimento, traz mudança, traz transformação, para que haja perdão nos relacionamentos familiares, Pai. Também oro aqui pela família da igreja. Nós somos uma família. A Bíblia fala que nós somos um corpo de muitos membros, uns diferentes dos outros. E eu quero agora profetizar sobre essa família que é a igreja, as bênçãos do Senhor também. Se tem algum irmão sem se falar com outro irmão, se tiver algum problema durante a caminhada, que haja perdão, Senhor, entre nós, e que possamos andar em amor, que possamos andar em unidade, e que possamos entender que aquilo que nos une é muito maior daquilo que tenta nos separar, ó Deus, que é o amor de Jesus por cada um de nós. Pai, eu oro, ó Deus, declarando vitória sobre todas as nossas famílias em o nome de Jesus. Que o marido ame a esposa, que a esposa seja submissa ao marido, que os filhos obedeçam seus pais, e que os pais tratem os seus filhos com disciplina, admoestando no Senhor, e que não provoquem os seus filhos também a ira, Senhor. Abençoa o teu povo essa noite, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção, e depois eu estarei encerrando o culto. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença,
mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Declara ele: bendito eu serei, os meus semeos transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus semeos transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Aleluia. Nós seremos benditos, irmãos, onde nós tocarmos as nossas mãos. A Bíblia fala que aonde pisar a planta do nosso pé será dado, será abençoado pelo Senhor. Nunca diga mal da sua família, diga bênção da sua família. Diga: meu esposo é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meus irmãos, meus pais são uma bênção. Nunca reclame, irmãos. É a sua família, é o lugar onde Deus te plantou para você ser uma bênção. Abençoe, Deus vai abençoar a sua família. Como o pastor Rafael disse na semana passada, que nós creremos no Senhor Jesus e será salvo nós e a nossa casa. Não permita que ninguém diga o contrário disso. A sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção, e ela será salva em um nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar aqui orando. Nós tivemos um probleminha, na transmissão, Nani. Nós só temos um pedido aqui, que é o da mãe do Dri, a dona Rosa, que pede oração pela saúde dela, do esposo, pelo marido dela, pelos filhos, netos, bisnetos, irmãos, pastores e também as nossas famílias. Quem deixou, não teve mais aqui para mim, não atualizou. Mas nós vamos orar. Se você deixou aqui o seu pedido, ou se você está aqui, nós vamos orar por você também essa noite. Erga suas mãos. Pai, abençoa a tua igreja que se faz presente aqui, aqueles que estão em casa também participando desse culto. Estenda as tuas mãos de poder em favor de cada uma dessas vidas, Pai. Que nenhuma obra do mal prevaleça contra nós. Que o Senhor dê a provisão naquilo que nós precisamos. Que o Senhor dê a cura, a libertação, a restauração. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, manifeste o poder
de cura. Faz um milagre, Senhor, em cada vida que está doente agora, em nome de Jesus. Enfermidade, vai embora agora em nome de Jesus. E que a tua bênção, que os teus milagres sejam manifestados sobre cada um de nós. Abençoe cada família, cada casa, cada vida, e que o Senhor cumpra em nós os teus planos e os teus propósitos. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, cumprimente quem está ao seu lado, e até quinta-feira, se assim Deus nos permitir.